Trabalho, estudos, vida pessoal, espiritual. Às vezes não é fácil conciliar tudo isso. Parece que 24 horas são poucas para um dia e assim algumas tarefas acabam se acumulando e ficando para depois. Mas e quando todas elas são necessárias? Tem coisas que não podemos simplesmente deixar para depois. É preciso conciliar o tempo. E no Espaço Jovem de hoje vamos conversar sobre isso. Então fica aqui com a gente porque o Espaço Jovem só está começando. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. É isso aí, queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um Espaço Jovem. No programa de hoje, vamos conversar sobre algo que todos nós enfrentamos, a falta de tempo. Às vezes parece que 24 horas não são suficientes para tudo que precisamos fazer no nosso dia a dia. Como conciliar o tempo? É sobre isso que vamos refletir no programa de hoje. E para essa conversa temos dois convidados especiais. Está aqui conosco o presbítero Everton Almeida. É quase meu xará. Pai do Senhor, presbítero, tudo bem? Amém, presbítero Everton. Vai ser difícil hoje, mas a gente consegue. A gente chega lá. Deus abençoe. Que bênção tê-lo conosco aqui neste programa. E também conosco está a doutora psicóloga, a irmã Thaíse Cavalcante. Irmã Thaíse, seja muito bem-vinda, paz do Senhor. Amém. Para mim é uma honra, né? E um prazer e uma alegria estar aqui com os irmãos. E você será de bênção. Amém. Coisa boa. Também está conosco aqui para interagir com os louvores a cantora Aline Rodrigues, da Bereia Music. A paz do Senhor, Aline. Pai do Senhor, presbítero Everton, é uma alegria, um privilégio estar aqui mais uma vez. Sou muito grata a Deus pela oportunidade. Deus abençoe o nosso pastor presidente, também o meu coordenador evangelista Nilton, da área 16, e a todos que estão aqui. Deus abençoe a Aline juntamente com os músicos, né, que estão nos dando a honra também de estar acompanhando ela aqui. Deus abençoe cada um de vocês. E fazendo algumas perguntas, participando dos quadros, temos aqui na nossa arquibancada os jovens de Peixinhos, Olinda, e os jovens também do bairro do Janga, em Paulista. A paz do Senhor, jovens. Amém. Muito bom ter vocês aqui, né, para participar desse programa, e tenho certeza que vai ser de bênção e também de crescimento para as nossas vidas. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Agora vamos ganhar tempo, né, já que estamos com esse tema tão importante hoje, falando sobre o tempo, e vamos direto para a nossa conversa no dia de hoje, nesse programa tão abençoado. Irmã Thaíse, nossa psicóloga que está nos dando a honra de participar aqui desta programação. Irmã Thaíse, por que parece, né, que 24 horas não são suficientes para dar conta de tudo que temos para fazer no nosso dia a dia? Pois é, né? São tantas coisas, tantas demandas que acontecem, tantas coisas que não sobrevêm, que eu gostaria de começar para lermos em Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 17, que diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Verdade. E isso a gente percebe muito, né? Porque o plano original não era essa correria. O nosso plano original, nós não teríamos a finitude, né? A gente não tinha essa existência efêmera, essa correria, tantas coisas que nos sobrecarregam. Mas Deus criou o tempo, né? Depois da queda do homem, passou a existir presente, passado e futuro. Né? Não tinha antes, mas o homem ele veio a pecar e passou a existir, né, essa existência. E o tempo ele é definido, né, para nós definirmos esta palavra, é muito importante, que se caracteriza como a duração dos fatos e é o que determina os momentos, né? A duração, os períodos, os dias.
E é importante a gente também falar que o tempo ele tem algumas particularidades e algumas definições. Primeiro é a Yom, né, que é definido, né, uma palavra hebraica que corresponde ao dia natural. Sim. Que são 24 horas, são o nosso dia a dia, os dias que a gente convive naturalmente. E é aí onde entra a nossa mordomia cristã, que é o tempo que Deus nos dá, é o dom que Deus nos dá. Temos também o Cronos, Sim. que é o tempo exatamente, né, no termo grego, que pode ser medido, contado, Sim. definido, né, e na teologia chamam como o tempo do homem. Isso. Não é? E tem também o Kairos. Verdade. Né? O Kairos é o tempo de Deus. O Kairos, ele só Deus define. Verdade. Porque o Kairos, ele é um momento específico que Deus, ele marca em nossas vidas. Ele marca com os sentimentos, são as emoções que também definem o tempo Kairos e a transformação. Porque o Kairos de Deus, ele deixa marcas. Verdade. O Kairos de Deus, ele causa transformação. E isso é muito importante porque pode ser negativo ou pode ser positivo. Sim. Mas a transformação é quando a gente vê Romanos 8:28, né? Verdade. Tudo coopera para o bem. E quando a gente vê, porque é importante a gente entender essa cosmovisão bíblica dentro desse questionamento de 24 horas não dá, se Deus criou o tempo, né? Se Deus criou o Ion, se Deus criou o Cronos e se Deus criou o Kairos, 24 horas dá. Verdade. É o que Deus criou. Então, o que está errado? Onde estamos errando e nos equivocando? E aí a gente vê, segundo a Pedro 3:8, que diz: mais amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Atos 1:7 também diz: e disse-lhes, não vos pertence saber o tempo e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, o tempo é algo criado por Deus. Então, essa cultura que diz que 24 horas não dá, não converge com o plano de Deus. Sim. Então, algo está errado. Algo precisa ser revisado. Ajustado, exatamente. E aí é onde entra a mordomia do tempo. Verdade. Nós somos mordomos de tudo que Deus nos dá. Tem uma lição bíblica, acho que foi em 2019 que a gente estudou, que foi sobre exatamente a mordomia cristã. E lá, essa lição me marcou para a vida. Porque essa lição, ela fala muito da mordomia do tempo, da família, Sim, sim. de tudo muito, muito estruturado. E a gente tem que entender também uma base, né, conforme a psicologia, que isso também pode ser aprendido, presbítero Everton. Pode ser aprendido, porque se minha família não me deu essa base de organização, de remissão de tempo, como eu vou aprender? A gente tem que ver essa realidade, que muitas vezes nossos lares são lares desorganizados, não tivemos essa referência, mas hoje pode ser um Kairos de Deus na vida de cada um de nós aqui. A senhora falando aí, irmã Thaís, sobre a mordomia, né, e pegando um gancho em algumas palavras que a senhora falou, a senhora citou 2 termos que eu acredito que definem um todo, né, dessa temática: o Cronos e o Kairos. E queríamos saber, presbítero Everton, qual a diferença, quase que eu lhe chamava agora de Everton, qual a diferença entre o tempo humano e o tempo de Deus? Dentro dessas 2 palavrinhas que a psicóloga comentou, Cronos e o Kairos. Olha, ela falou tão bonito e tão completo. Mas e a gente fala muito sobre o tempo Cronos e o Kairos, certo? E muitas vezes não entendemos em sua completude. Sim. Certo? O Cronos pra gente. E aí a gente tem que entender que nós somos limitados. Deus não é limitado. E muitas vezes até dizemos assim, Deus é eterno. Deus não só é eterno, porque Ele é de eternidade a eternidade. Ele é antes de tudo. Então, Deus é a própria existência. Sim. Ele não é só eterno. Quando a gente diz que Deus é eterno, a gente limita Deus também. Né? Mas o tempo Cronos... E até eu pesquisando vi uma frase muito bonita, que diz assim, e aí eu vou interagir com os jovens. Muito bem. Eu queria que vocês repetissem comigo para ficar gravado, para aqueles que irão olhar lá. Diga comigo assim, ó, nós contamos os dias
mas Deus cumpre os propósitos. É o tempo Kairos. É o tempo perfeito. Nós temos um problema sério, doutora Thaís, que na nossa razão, na nossa lógica, que é limitadíssima, Verdade. queremos muitas vezes colocarmos o nosso tempo para o tempo de Deus. Verdade. E aí colocamos, me permita a expressão, colocar Deus na parede, dizendo assim, Deus, tem que ser agora. Deus, se não for agora. E aí eu lembro o que o salmista diz no Salmo 13. Ele começa dizendo, Deus, tu vais ficar em silêncio só agora ou para sempre? E ele começa a tergiversar sobre o que está acontecendo na vida dele. E ele começa a dizer, olha, os inimigos vêm contra mim. Sim. E tu estás calado. E tu não falas nada. E eles vão me matar. E eu vou... E no final ele entende e começa a lembrar, porque o tempo de Deus, no tempo de Deus, na perfeição do tempo de Deus, quando a gente entende, a gente começa a agradecer porque Ele fez, Sim. Ele faz e Ele vai fazer em nossas vidas. E Davi respira, ele diz assim, mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação meu coração se alegrará. Aí ele para e diz assim, eu vou deixar de reclamar e vou dizer, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O tempo de Deus sempre, sempre será o melhor tempo para o nosso Cronos. Glória a Deus. E acho que também nada melhor do que lembrar também no Eclesiastes, né? Isso. O sábio falando justamente sobre o tempo, é um texto muito familiar e ele sai descrevendo ali várias situações. Tempo de abraçar, tempo de chorar, tempo de plantar, de colher, enfim. E o que eu observo é o seguinte, que falando no tempo Cronos, né, o tempo do homem, como comentamos, estamos aqui agora, nesse momento, no mesmo tempo. A hora é igual para todos, é noite, é dia, enfim, todos estamos no mesmo tempo, participando da mesma programação, todos estamos aqui. Mas quando a gente vai olhar na particularidade, cada um está vivendo um tempo diferente, né? Quem sabe, eu estou aqui no tempo de chorar, o presbítero Everton com esse sorrisão, né? Bonito aí, tempo de sorrir, cada um em sua particularidade está vivendo. Se fôssemos perguntar aqui aos jovens, uma coisa que em todo tempo eles não se preocupam é o tempo de pagar as contas, não é verdade? Ainda não. Ainda não, né? Tá o tempo de estudar, outros se preocupando, quem sabe são noivos, se preocupando para casar, vocação. Alguns já trabalham, não é verdade? Cada um vivendo aí o seu tempo. Mas o importante de tudo isso é saber que mesmo passando por essas situações, estamos na dispensação para vivermos o tempo de Deus. E, presbítero, é muito interessante que esse versículo ele traz uma verdade muito importante também para essa questão até das 24 horas que não dá tempo. Verdade. A palavra diz, né, Eclesiastes, que há um tempo determinado para todo propósito. Então não é um tempo para tudo. É para todo propósito. E por isso que muitas vezes nos perdemos, porque a gente quer fazer tudo, mas que muitas vezes não está encaixado nos propósitos de Deus para a sua vida. Então, muitas vezes a gente se vê sobrecarregado, porque esse tempo que a gente acha que dá para fazer tudo, e muitas vezes a gente faz coisas que não está alinhado com o nosso propósito. Nós estamos realmente perdendo tempo. E, né? E aí... Você falando isso, eu lembrei de Provérbios 16 e 9. Ele diz assim, tem que colocar aqui, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Acho que essa questão do Cronos, do Kairos, é entendermos que é necessário que entregamos o nosso tempo na mão de Deus. Verdade. E aí a gente resolve tudo. Descansa, né? Descansa. Verdade. Vamos de pergunta, os jovens aqui estão querendo interagir conosco. Lá de Peixinhos, o jovem Tiago Soares. Tiago, a paz do Senhor. Amém. Fique à vontade para fazer sua pergunta. A minha pergunta é, saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Minha pergunta de hoje é, como podemos viver as nossas vidas de estudos e trabalhos sem deixar que o estresse da rotina afete a nossa comunhão e vida espiritual com Deus? Muito boa pergunta do Tiago, presbítero Everton, irmã Thaís. Para um jovem cristão, principalmente nos dias de hoje, né?
A gente falou bem aí sobre tentar aproveitar e que dá tempo. E, presbítero Everton, como é que eles podem aproveitar bem o tempo de forma que eles consigam estudar, né, focar, às vezes, no trabalho, mas que essa rotina não atrapalhe, né, a vida espiritual? Eu acho que a gente tem que, muitas vezes, deixar de fazer lista e focar no centro. Porque 6,33 de Mateus diz o quê? Buscai primeiro o reino de Deus. A gente tem que focar no centro. Tem hora que fazemos tantas listas e aí a gente lembra do que o profeta Isaías, de 55:8, diz assim, que os pensamentos dele, que os propósitos, os planos dele, os sonhos dele para as nossas vidas são muito maiores do que o que nós estamos escrevendo. Não estou dizendo aqui que a gente não precisa traçar, se organizar, mas nós devemos centralizar tudo em Deus. Tem hora que falar é até fácil. Sim. Mas quando a gente vai no dia a dia... A prática, né? A prática, a gente começa a fazer. E as distrações, como foi falado pela irmã Thaís, nós precisamos aparar essas distrações que têm tanto consumido o nosso tempo. Então, para o jovem, é um turbilhão. Não é? O que eu serei, a vocação, como será o meu futuro, e eu serei isso e aquilo outro, será que eu serei? E aí começam aquelas dúvidas. Mas quando a gente descansa, quando a gente coloca tudo e aí a gente vem e entra na ansiedade, que a senhora vai falar melhor do que eu, não é? Que eu acho que até a gente também está precisando, né? Todos aqui quando eu falar sobre ansiedade. É o que Pedro diz, é lançando sobre ele. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele diz assim, olha, tá ansioso? Joga para mim. Eu já fiz isso com os teus pecados. Verdade. Eu já fiz isso com as tuas feridas. Verdade. Então, assim, se estás ansioso, porque muitas vezes a ansiedade acaba com o nosso tempo. Verdade. Nós somos tão ansiosos que no final não conseguimos fazer nada por causa Acaba atrapalhando, da ansiedade. né? Pois é. Muita gente começa, hoje meu dia vai ser assim, 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 assim. Verdade. Aí chegou um tempo que a gente começou a distrair. E eu ouvi de um jovem que estava conversando, ele dizendo assim que eu resolvi tirar as redes sociais. Claro que nós que trabalhamos, fica até mais difícil. Mas ele disse assim, eu entendi que eu estava perdendo muito tempo. Sim. Certo? E muitas vezes, quando a gente volta para a pergunta anterior, de 24 horas, se tivesse 48 horas, a gente não conseguiria fazer. Não seria ainda suficiente para isso. Mas é justamente assim, o jovem cristão é que tem que ter, né, essa certeza no coração e na mente de que assim, eu busco a Deus, certo? Mas eu me preparo nos estudos, profissionalmente. Eu lembro muito do que o nosso pastor sempre dizia, ali no Templo Central. Jovens, não é só estar na igreja, Sim. certo? É nunca deixar de ir à igreja, mas também não esquecer de se preparar, porque Deus vai usar o que você tem na obra dele. Amém. Glória a Jesus. Vamos para o primeiro quadro do programa de hoje. É o quadro Quem Sou Eu? Roda a vinheta. Neste quadro, nós daremos 3 dicas de um personagem bíblico e falando aqui na primeira pessoa, e os jovens terão de identificar de quem estamos falando. Então vamos agora à nossa primeira dica do quadro Quem Sou Eu para os nossos jovens, e a primeira dica é: um cântico meu ficou registrado nas Escrituras. Acho que já dá para dar um chute assim. Vai passando os cânticos, né, da Bíblia, uns 2 ou 3. Alguns cânticos. Tem alguém querendo dar ali, uma jovem? Pode ser eu. Pai do Senhor, teu nome? Ludmila. Ludmila. De onde, Ludmila? Peixinhos. Peixinhos. Qual é o chute, Ludmila? Ana. Ana. Ih, rapaz, quase lá. Eu vou dar uma dica extra que não está aqui. É uma mulher também, tá bom? Mas vamos à nossa segunda dica. Debaixo de uma palmeira, julguei Israel. Essa ficou fácil. Agora... Tem mais alguém aí que quer dar um chute? Aqui, outra menina. Hoje as meninas estão preparadas, viu? Teu nome? Maria Clara. Maria Clara é da área? 49. 49. Maria Clara, qual a resposta? Débora. Vamos ver a terceira dica. Sou uma juíza
e com meu comando o inimigo foi derrotado. Resposta na tela, a resposta é Débora. Muito bem, parabéns, Ludmila. É Ludmila? Não, eu confundi agora com o nome. Foi a Maria Clara. Parabéns, Maria Clara. Vamos à segunda pergunta aqui, né, do quadro Quem Sou Eu? A primeira dica é: recebi uma promessa de ter filhos. Quem arrisca? Um jovem ali. Qual o teu nome e a tua área? Pai do Senhor. Pai do Senhor. Ismael Pedro, área 16. Área 16, Ismael. Qual seria a resposta? Abraão. Rapaz, o pessoal aqui não veio para brincar hoje, não. Eles vieram preparados, né? A segunda dica dizia assim, olha: fui chamado amigo de Deus. A terceira dica: por onde passava, construí um altar. E a resposta na tela, correta, a resposta é Abraão. Vamos à terceira, então, e vamos ver aí, tá empatado, né, até agora. Vamos lá. Então, a terceira, então: fui levado para uma terra distante. Alguém arrisca dar esse chute? Ali um jovem, teu nome e a congregação, por favor, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Amém. Meu nome é Felipe, da área 16. Felipe, área 16. Felipe, fui levado para uma terra distante. Daniel. Rapaz, vamos ver a segunda dica? É melhor fazer outras perguntas. Eu acho verdade. Eu acho que eles deram uma lida, sabe, assim, antes de chegar aqui, eles viram aí, ou senão o Espírito revelou a eles, né? A segunda dica seria: interpretei sonhos e visões. E a terceira dica seria: mesmo correndo risco de morte, não negociei a minha adoração. E a resposta? Daniel. Parabéns, Felipe, os jovens aí, olha, preparadíssimos, né? Deus abençoe. Glória a Jesus. Agora vamos ouvir um louvor pela cantora Aline Rodrigues. E logo em seguida estaremos de volta, né? Vamos dar aqui uma pausa para o intervalo, mas você fica aí com a gente, não sai, que tem muito mais para conversarmos, né, durante essa programação. Amém. Vamos adorar Jesus. Aleluia, glória a Deus. Creia que cada hora, cada minuto, cada instante, cada segundo, o Senhor, Ele esteve presente do teu lado. Oh, aleluia! Que olho para trás e me pergunto como foi que consegui chegar até aqui. Tem horas que olho para trás, então percebo o caminho foi extenso, mas venci. Quantas vezes eu sorri só pra disfarçar tanta amargura dentro do meu coração. É assim? Quantas vezes caminhei querendo parar, forças me faltavam, mas precisava avançar. Quantas vezes disse a Deus: vem me ajudar. Percebi que do meu lado Ele sempre está, sempre está. Cada hora, cada minuto, cada instante, cada segundo, foi Ele quem me segurou. Que me sustentou. Cada hora, cada minuto, cada instante, cada segundo, foi Ele que me defendeu, foi Ele que me protegeu.
Quantas vezes caminhei querendo parar, forças me faltavam, mas precisava avançar. Quantas vezes disse a Deus, meu Deus, vem me ajudar. Percebi que do meu lado Ele sempre está. Sempre está. Declare: cada hora, cada minuto, cada instante, cada segundo, foi Ele quem me segurou, foi Ele quem me sustentou. Cada hora, cada minuto, cada instante, cada segundo, foi Ele quem me defendeu, foi Ele quem me protegeu, segurando em minhas mãos, me ajudando a prosseguir. Sem Deus eu não estaria aqui. Espaços jovens, jovens no coração de Deus. Olha aí, estamos de volta. Tá vendo que o tempo passou rapidinho? O Espaço Jovem está de volta e no primeiro bloco conversamos sobre como 24 horas parecem poucas para dar conta de tudo que temos no nosso dia a dia. E agora, nesse bloco, vamos voltar aqui falando um pouco mais como lidar com a pressão, a ansiedade e a procrastinação. Então, fica com a gente, não sai daí, porque tem muita coisa boa para acontecer ainda durante a programação do Espaço Jovem de hoje. E vamos voltar com a pergunta da jovem a Andriele Ketlin, lá da área 49 do Janga. E a pergunta dela vai ser direcionada aí para a doutora Thaís, a nossa psicóloga. Andriele, a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Amém. Fique à vontade para fazer A minha essa pergunta é: como evitar ansiedade quando penso que não vou conseguir realizar todas as atividades do meu dia? Muito boa pergunta, doutora. Dentro dessa temática, né, que estamos falando aí, fique à vontade para responder. Primeiramente, é importante, né, a gente distinguir o que é ansiedade, né, porque existe a ansiedade normal, a ansiedade que nós temos, todos Sim. nós, e a ansiedade patológica. Verdade. A ansiedade normal, ela nos motiva, ela nos dá uma perspectiva positiva de algo que pode acontecer, né? A patológica, que pode causar exatamente, eu acredito que é a sua pergunta, né, que ela lhe atrapalha, você com tantas demandas não consegue, já é outro caso. E aí você tem que identificar, né, essa ansiedade e ver se realmente é uma ansiedade, porque muitas vezes também é desorganização. Verdade. Às vezes a gente está tão angustiado com tantas demandas, como você perguntou, e falta uma organização. Deus, ele é muito organizado. Verdade. E ele já sabia disso. Eu trouxe até uma pesquisa que diz assim, ó, que 70% das coisas que a gente se preocupa, que a ansiedade também é uma preocupação antecipatória, Sim. muitas vezes até de coisas que não acontecem. Verdade. E aí 70% são coisas que a gente se preocupa que a gente não pode fazer nada com elas. 30% com o passado e a gente não pode mudar. Sim. 40% com coisas que nunca aconteceram, como eu falei. A gente imagina e não acontece. 10% com a saúde, sabendo que se a gente se estressa, se preocupa mais, piora a nossa condição. 12% em críticas. Às vezes a gente fica preocupado, às vezes sem fundamento, a gente fica muito preocupado com o outro. E 8% são problemas de verdade e que muitas vezes têm solução. Então, às vezes, a gente se preocupa e a gente fica com um pensamento tão ocupado em tantas coisas e gera ansiedade. E eu queria trazer um versículo que ele traz verdades, no próprio versículo, todos os segredos para responder essa sua pergunta, porque a palavra de Deus, ela é completa. A palavra de Deus tem resposta para tudo, né? Isso, e eu costumo dizer que assim, tem coisas e teorias que a gente vai estudar e já existiam na Bíblia Sagrada. Verdade. Já existiam, já fundamentavam. E a gente vai ler em Filipenses, capítulo 4, 6 e 7, que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Prestem bem atenção, coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus
pela oração e súplicas, com ação de graças. 3 remédios. Não estejais inquietos por coisa alguma. E quando Deus diz coisa alguma, é coisa alguma. Verdade. Tem um livro que eu gosto muito, que ele diz assim: a gente não se organiza para ter paz apenas. A gente se organiza porque a gente sente paz. Sim. E com isso a gente se organiza. Então, quando eu digo todas as coisas, como diz, repito, Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Continuando, pela oração e súplicas. A neurociência já traz comprovado que a oração e a meditação na palavra de Deus move com o nosso cérebro. Verdade. Com o nosso sistema nervoso. Então, muitas vezes a gente está com muitas coisas, mas a gente não orou. Verdade. Muitas vezes a gente está tão preocupado e o último recurso que a gente procura amigo, a gente procura tantas pessoas. Certo que quando a gente está com ansiedade patológica, Deus ele nos deu, né, sabedoria, conhecimento para a gente procurar uma ajuda. Isso. Como ajuda profissional. Mas muitas vezes esse dia a dia tão corrido, essas 24 horas, consomem o meu tempo com Deus. E você sem Deus... Verdade. É difícil. E aí, com a ação de graças, quantas vezes a gente passa o dia inteiro e a gente só fica com coisas negativas? E a gente não olha, a palavra diz, né? Trazei à memória aquilo que traz esperança. Nós, seres humanos, temos a tendência de sempre maximizar o negativo. Verdade. E diminuir o positivo. Muitas vezes vocês podem pegar um boletim de vocês. Tem lá todas as notas azuis. Só uma vermelha. Vocês vão focar em qual? Verdade. Na vermelha. Na vermelha. Porque a gente tem essa tendência. Mas eles não têm vermelha no boletim. Tem não, glória a Deus. É porque tudo o azul, povo né? de Deus Mas se acontecer, é uma organização do tempo necessária, né? E a gente está sujeito a todas essas situações. Mas é muito importante, né? Respondendo a sua pergunta, a gente organizar isso. Porque muitas vezes é falta de organização e a gente tem que dividir isso, mas também pode ser uma patologia. Sim. E pode ser uma resolução mais simples do que você pensa, porque a gente tem um erro cognitivo, que a gente chama, presbíteros, que é catastrofização. A gente já está a ideia de catástrofe. Isso. A gente pega, é o famoso ditado, tempestade em copo d'água. Verdade. E a gente fica preso nos pensamentos, achando que tem um monte de coisa. Um exercício que eu faço muito com meus pacientes. Estou muito sobrecarregado. Vamos fazer uma listinha? Vamos colocar um por um. O que é urgente, Sim. que é importante e tem prioridade, e o que é urgente que pode ficar para depois. Tem essa diferença. E aí, quando você faz essa lista, parece que você descansa. Parece que você tem propriedade. E é uma coisa que a gente está perdendo muito, que é a escrita. Verdade. E uma das coisas que a gente trabalha muito na TCC, na terapia cognitivo-comportamental, é a reestruturação dos pensamentos. Que a Bíblia já falava, que os pensamentos da gente, muitas vezes, vai nos levar a algum abismo. A Bíblia diz, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é amável, se há algum louvor, nisso pensai. Deus, ele nunca escreve nada sem ter um fundamento. E Deus sabia que os nossos pensamentos, muitas vezes, são armadilhas. Verdade. E às vezes você pensa que está fora do controle da situação, mas não está. E aí, quando você se organiza, você lista, você reestrutura seu pensamento. Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. E você diz, não, eu vou fazer uma coisa de cada vez. Deus me deu o tempo, Ele é o Senhor do tempo. Eu vou me organizar, vou escrever, vou listar e fazer uma coisa de cada vez. Basta cada dia o seu mal. A senhora, dentro de tantas coisas que a senhora falou, eu acredito que quando a gente começa com calma, né? Com calma. A paz. Verdade, essa paz, respirando fundo, sabe? Tem hora que eu paro assim, trabalhando em casa, na frente do computador, dou aquela respirada assim. E é científico. Não é verdade? A respiração, ela é científica, me permita. Muitas vezes a gente toma ansiolíticos, né, que produzem e trazem neurotransmissores que nos dão uma sensação de calma para o sistema nervoso. E a respiração que vocês têm, que Deus nos deu, quando ela é feita da forma correta, eu estava falando com as meninas no camarim, que estava lá, que eu sou jovem, estava com elas, e a gente estava dizendo, vamos fazer respiração diafragmática,
Porque a gente sabe que um momento como Vai esse aliviando gera um ansiedade. pouco, né? É verdade. E isso é cientificamente, não é uma coisa sem fundamento. Quando alguém está num momento difícil, você chega e diz assim, respira fundo. E é para todas as áreas, né? No canto, Verdade. não é isso? Até no momento do canto, você olha, respira. Se é o tua professor voz, aí, eu vou tua voz, aprender. eu digo assim, tua voz embarga. Verdade. Você começa a cortar. Toda vez que você vai falar, respira. Verdade. Ele traz uma calmaria, você E- consegue até as ideias, né? Isso era o que eu ia pontuar. Porque muitas vezes, para o cérebro da gente funcionar bem, os processos e as funções cognitivas, memória de trabalho, planejamento, atenção, foco, a gente precisa de oxigenação no cérebro. Verdade. Ele precisa estar oxigenado. E quando a gente está ansioso, o que é que fica já agoniado? A respiração. A gente fica... E quando você consegue, pelo menos 5 vezes, fazer uma respiração profunda, segura 2 segundos e solta, o cérebro entende que não há uma ameaça, porque muitas vezes a ameaça, ela é imaginária. E aí o seu corpo, ele já vai, né, te dando uma sensação melhor para você lidar com as coisas de uma forma mais racional. E Deus é tremendo, porque Ele nos dá isso de graça, é dom gratuito e é a sua respiração, é o fôlego da vida que Deus te deu. Doutora, e com essa calma, com essa paz, com esse raciocínio, presbítero Everton, o que significa na prática esperar o tempo de Deus sem cair, não é, nessa ansiedade de querer que tudo aconteça logo? Esperar, começar assim, esperar em Deus não é passividade. Esperar em Deus é confiança. Verdade. Em Deus. Tem hora que ficamos muito ansiosos, queremos resolver tudo, e muitas vezes até por uma promessa que Deus nos fez. Verdade. Não é? Mas, Vai ajudar Deus. pois é, queremos dar aquela mãozinha a Deus. Olha, Deus, eu sei os teus propósitos para mim e eu quero te ajudar A realizá-la. a realizar isso aí. Mas precisamos entender, né, que o silêncio de Deus, e cantamos muitas vezes, Verdade. que o silêncio de Deus é uma forma de nos preparar para chegar no propósito que Ele quer para as nossas vidas. Certo? Ele vai cumprir, vai no tempo dele, mas até chegarmos lá, nós temos que ter essa preparação. Ah, mas Deus, mas eu queria agora. Mas você está preparado para receber o que Deus tem para a tua vida naquele momento? Verdade. Eu sou um pouquinho só mais velho do que os jovens que estão aqui. Sim, sim. Que a doutora Thaís, que eu tenho um rosto de 25 anos. Verdade. Não é isso? O senhor tem uma autoestima muito boa, tem que aprender mais. Mas eu tive experiências em minha vida que eu queria que Deus chegasse rápido. E quando Ele chegou, porque Deus não chega tarde, Deus não se atrasa. Mas quando houve o cumprimento das promessas, eu entendi que se Ele tivesse Chegado chegado antes, no tempo que eu queria, não é naquele verdade? tempo, não daria certo. Verdade. E eu estava dizendo, eu posso dar um testemunho, pessoal? Sim. Eu posso. E dizendo para os jovens, no dia que o Senhor colocou no coração do nosso pastor apresentar-me ao presbitério, nesse dia eu não sabia, certo? Fui apresentado numa segunda-feira durante a pandemia de 2020. E quando terminou, eu ainda muito nervoso, né, por ter sido separado ao presbitério, o pastor chamou e eu pensava que o pastor ia dizer assim, parabéns, Deus te abençoe. Ele disse assim, olha, eu necessito do evangelista que está ali na encruzilhada e o senhor vai assumir a encruzilhada. Meu Deus do céu. Aí as pernas começaram a tremer. E depois ele disse, na mesma frase, ele terminou, ele disse, eu preciso que o senhor também venha trabalhar no setor jurídico. Meu Deus. E eu entendi aquilo ali, eu sempre dizia que eu ouvia os irmãos de seguração dizendo assim, o Deus é o Deus de já. Mas não sabia Mas que não ia entendia. ser desse jeito. É isso. Então, no mesmo dia, em um momento em que eu achava as portas todas fechadas, no momento de pandemia, onde todos estavam ansiosos, porque essa geração nunca havia passado por um momento como esse. Sim. E nesse momento, foi onde Deus disse assim, agora chegou o meu tempo para cumprir o que você tinha pedido antes. Verdade. Então, em um mesmo dia, em uma mesma noite, eu fui apresentado no dia 12 de julho de 2020, na encruzilhada. E no dia 15 de julho, 3 dias depois, nasceu Helena, minha segunda filha. Meu Deus. Então, eu entendi que para o cumprimento do propósito, eu precisava esperar, não de forma ansiosa, não entendendo que Deus estava atrasado, mas entendendo que Ele estava me preparando
para receber aquilo que ele tinha lá na frente. Glória a Deus, presbítero. O tempo é uma ferramenta que Deus usa, né? Para trabalhar nas nossas vidas. E se encaixar, esperar o tempo de Deus, a gente entende que o senhor frisou muito bem, a doutora também, ele não chega atrasado, nem adiantado e nem chega em cima da hora. Ele chega no tempo certo. Mas vamos com mais uma pergunta pela jovem lá de Peixinhos, a jovem Maiana Rodrigues. A paz do Senhor. Maiana, pode fazer a sua pergunta para os nossos entrevistados nessa noite. Paz do Senhor a todos. Amém. Amém. A minha pergunta é: como definir as minhas prioridades no tempo que vivemos hoje? Muito bom, é uma pergunta que eu acredito que faz parte não só da vida do jovem, né, em si, mas na vida de todos que estão nos acompanhando nesse momento, né? Saber como definir. Eu, particularmente, eu gosto de fazer uma listinha, sabe como é? Às vezes até das situações que eu tenho para a semana. Como de fato o tempo é bem corrido, né? Se a gente conseguir fazer uma programação, acredito que já foi falado aqui, a doutora comentou, o presbítero Everton também, e acredito que vocês podem ainda responder com mais propriedade a psicóloga, a doutora Thaísia. O cronograma de Deus, ele é raramente igual ao nosso. Verdade. E muitas vezes a gente quer ajustar coisas, como eu já mencionei aqui, que não está dentro do nosso propósito, ou que nos leva a ficarmos ansiosos. Tenho percebido que quando a gente não está no centro da vontade de Deus, há uma inquietação na nossa alma. Sim. Para nos alinharmos com aquilo que Ele tem para a gente. Então, muitas vezes, isso que nos angustia, que é tanta coisa para organizar, nós estamos perdendo tempo. E Deus, Ele recalcula rotas. Muitas vezes, aquilo que a gente quer fazer não é aquilo que é para fazer no momento. E como o presbítero citou uma experiência, eu vou pedir permissão também para dizer, uma época muito corrida da minha vida, né? Desde muito nova, eu trabalhei muito cedo, só passei acho que 2 meses em casa depois do ensino médio, menos de 2 meses, e eu comecei a trabalhar, sempre tive uma vida muito ativa. E no período do casamento, da preparação do casamento, que é um sonho, né, de todas jovens. E que traz ansiedade. Isso, muita organização, muita coisa. E eu estava trabalhando muito, porque é muito caro, a gente sabe, é um sonho que a gente custeia, mas que tem custos. E eu estava com a minha agenda toda organizada, minhas prioridades organizadas. Eu estava fazendo exercício físico para a ansiedade diminuir, eu estava trabalhando todos os dias com minha agenda cheia, pagando as coisas e tudo certinho. Até que um certo dia, né, eu achando que estava tudo sob controle, porque Deus, às vezes, a gente acha que é dono do nosso tempo e não é. Verdade. E, de repente, eu fui descer uma escada e fraturei o meu pé. Na hora, os pensamentos vieram na minha mente. Como eu vou continuar pagando? Como eu vou trabalhar? Como eu vou fazer tantas coisas? Se estava tudo em ordem. E o Espírito Santo falava no meu coração, não é no seu tempo. Amém. E não é conforme as forças que você acha que está fazendo. É a minha glória e a dependência em mim, glória a Deus, que será revelada naqueles dias. E assim foi. Deus me parou. É isso que eu ia comentar. Às vezes Deus permite situações, não é verdade, para desacelerar um pouquinho a gente, não é verdade? Para a gente ter essa consciência que Ele está no controle de tudo. A gente, já foi comentado aqui, às vezes a gente quer tomar o lugar de Deus, né? Não, eu vou fazer, vai ser desse jeito. E Deus diz, olha, para um pouquinho, né? Eu estou no controle de tudo aqui. Eu tenho os melhores caminhos. Eu tenho as melhores saídas. Não precisa você se desgastar tanto como você está se desgastando. Verdade. A provisão é minha. O direcionamento é meu. E a glória vai ser minha. Se for por tuas forças, foi por tua glória. Verdade. Foi você que trabalhou e conquistou. Mas foi para a glória de Deus. Então, Ele me parou. E muitas vezes Ele vai para te parar, jovem. Só um adendozinho. Nós cantamos muito, e até dos nossos irmãos, a canção e louvor. Sim. Entendeu? Que mais o dono deste mar também é meu dono. E tem uma parte que ele diz assim, e entender que lá de cima, sua rota ele vê. Verdade. Tem hora que esquecemos
nós não conseguimos saber o que vai acontecer há alguns segundos, mas temos que entender que ele está de cima, olhando o nosso barquinho. Verdade. E ele conhece a rota para onde o nosso barco está. Quando o Senhor diz assim, ele muda rotas, ele recalcula as rotas, porque ele sabe que se você for naquela direção, você não vai chegar aonde quer que ele chegue. Então ele diz assim, olha, descansa, porque eu estou em cima, você está embaixo, você não consegue ver, mas eu estou no seu futuro já. E algo arde no meu coração, porque, para dizer para vocês jovens, que até as coisas boas, às vezes não é o tempo de Deus de a gente aceitar. Verdade. Porque a gente, quando está sobrecarregado, a gente tem que fazer a mordomia do tempo. A mordomia do tempo, ela é gloriosa. E às vezes é uma coisa boa, mas não é o tempo de você dizer sim. Teve uma época recente da minha vida que o meu sonho, né, eu trabalhei muito, como eu falei, era participar do ciclo da oração. E eu iniciei, mas não consegui conciliar. Era uma coisa boa, era um sonho. E eu não estava conseguindo conciliar com o trabalho, porque existem fases da vida. Vai chegar um momento que eu creio que eu vou voltar. Sim. E eu precisei conciliar isso. E acreditem, dia 10 de junho, eu conversei, né, com a direção, disse que não poderia nesse momento continuar, né, para ficar tudo certinho e que voltaria. Mas, posteriormente, no dia 10 de... Foi dia 10 de março que eu decidi. No dia 10 de junho eu recebi uma ligação. Eu sempre tive o sonho de cooperar com a minha profissão para a glória de Deus. Isso era uma inquietude minha muito grande desde o princípio. E eu recebi uma ligação com uma oportunidade e a disponibilidade era na quinta-feira, que era o dia que eu precisei, meses atrás, dizer que eu não podia naquele momento. E Deus fez e Ele cumpriu a promessa. Foi uma promessa que Ele me fez lá atrás, há muitos anos. Mas eu precisei conciliar, dizer não naquele momento e aguardar o tempo de Deus. E Ele chegou. Glória a Deus. Vamos seguindo, a conversa está muito boa, né? Muito instigante. Mas vamos fazer uma pausa aqui para o nosso próximo quadro. Nesse momento, o programa de hoje, o quadro é Quem Disse a Quem? Roda a vinheta. E nesse quadro nós iremos citar um trecho de um diálogo bíblico e os jovens aqui que estão preparadíssimos tentarão identificar quem estava falando e a quem foi dito. Vamos lá para os nossos jovens que estão aqui ansiosos para responder a pergunta do quadro Quem Disse a Quem? Vamos lá para a nossa tela. A primeira pergunta aqui diz assim, olha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Quem disse a quem? Jovens pensando ali, nosso jovem, teu nome? A congregação, Tiago? Área 16. Área 16, a congregação é a... A congregação Rua do Veleiro. Rua do Veleiro. Onde? Rua do Veleiro. Rua do Veleiro. Agora sim, os irmãos estão lá. Vamos lá, Tiago, na expectativa para você responder. Quem disse a quem? Jó disse a Deus. Jó disse... A Deus. Vamos lá, a resposta na tela. E a resposta correta é Jó disse aos seus amigos. Quase lá. Vamos à segunda pergunta do nosso quadro, então. Diz assim, não sei... Acaso sou eu o guarda do meu irmão? Quem disse a quem? Caim para Abel. Como é? Ele já estava com o microfone. Eu acho que é porque, como na primeira ele não teve êxito, aí na segunda ele disse, vamos lá, Tiago, quem disse a quem? Agora ele ficou na dúvida. Caim a Deus foi. Caim disse... A Deus. Resposta na tela, quem disse a quem? Parabéns, Tiago, dessa vez deu certo. Caim disse a Deus. Vamos à segunda pergunta, a terceira pergunta, melhor, do nosso quadro. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quem disse a quem? Será alguma das meninas? O tempo está passando. Quem levantou a mão? E aí, aqui uma jovem, vamos lá, teu nome, passa o microfone para ela aqui.
Maria Clara. Maria Clara é da congregação em... Do Janga Polo. Do Janga, na Polo. É Maria Clara, quem foi que disse a quem? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael, disse a Felipe. E vamos ver, resposta na tela. Muito bem, a resposta correta, Natanael disse a Felipe. Vocês estão de parabéns aí, olha, muito bem. Deus abençoe a vida de vocês. Agora vamos com mais um louvor pela nossa querida cantora Aline Rodrigues. E depois iremos para um rápido intervalo. Voltamos já já. Você não pode sair daí. Vamos louvar a Deus. Glória a Jesus. A presença do Senhor Jesus, ela é o suficiente para as nossas vidas. Aleluia. Faz morada em mim, Jesus. Aleluia. Em tua presença estou para entregar o meu louvor. Tens espaço neste lugar. Vem com teu fogo me inflamar. Acende a chama em mim. Oh, aleluia. E sopra o teu vento hoje aqui. Faz da minha vida teu altar. E com brasas vivas vem me tocar. Queima o que não é teu em mim. Me envolve com tua glória e poder. Vem e transforma o meu coração. Vem me encher. Derrama o teu fogo neste lugar. Quero tua face contemplar. Faça em mim o teu querer. Cheio de ti eu quero ser. Oh, aleluia. Teu fogo, vem com teu fogo me inflamar. Acende a chama em mim e sopra o teu vento hoje aqui. Faz da minha vida teu altar e com brasas vivas vem me tocar. Queima o que não é teu em mim. Me envolve com tua glória e poder. Vem e transforma o meu coração. Vem me encher, vem me encher. Derrama o teu fogo nesse lugar. Quero tua face contemplar. Faça em mim o teu querer. Cheio de ti eu quero ser. Espaço jovens, jovens no coração de Deus. Estamos de volta e o tempo está passando rápido. E já estamos no nosso último bloco. Acho que eles ficam esperando esse tempinho, né? O nosso último bloco já está acabando, mas ainda temos muito para aprender ainda na programação aqui com o presbítero Everton Almeida e também a psicóloga Thaís Cavalcante, que vão nos ajudar a entender melhor, né, como organizar o nosso tempo e conciliar as diversas atividades que temos no nosso dia a dia. Então, não sai daí, fica com a gente que temos muito ainda para aprender. Presbítero Everton, a Bíblia fala sobre remir o tempo. E dentro dessa temática que estamos conversando aqui, durante essa programação, o que seria o conceito, né? O que significa esse conceito? Como podemos aplicá-lo no nosso dia a dia? Olha, a gente fala, e a doutora Thaís até já citou o texto, né, que fala sobre remir o tempo. Sim. Certo? Porque os dias são maus. Verdade. A palavra remir, na sua origem grega, fala como comprar de volta, trazer de volta. Remir, no nosso dicionário, é aproveitar. Sim.
aproveitar ao máximo aquele tempo. E aí a gente começa a ver também a santidade em remir o tempo. Cuidado no pecado, nas distrações que nos levam, certo, a fazer o contrário de remir o tempo. E tem uns textos aqui, já foi citado, não é, no livro de Efésios, mas a santidade, nós devemos muitas vezes dizer sim para Deus. Tem coisas, olha, se a gente não tiver cuidado, teremos tanto tempo para outras coisas e esquecemos de Deus. Tem aquele negócio que a gente tem hora que quer fazer demais na obra e esquecemos, né, do esforço profissional, dos estudos. Verdade. E tem hora que a gente fica tão focado e ansioso, essa palavra ansioso aqui vai... É verdade. Né, em como será o nosso futuro, que a gente acaba esquecendo também de termos esse tempo em santidade, de buscar a Deus, de fazer a obra do Senhor. E eu digo sempre que devemos pensar o nosso futuro com humildade. E aí eu lembro que Tiago diz no capítulo 4, a partir do versículo 3, ele diz assim, olha, vocês dizem que vão ali para tal cidade amanhã e ganharão dinheiro. E ele diz assim, olha, melhor fosse que vocês dissessem, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Então, assim, tudo em relação a remir o tempo tem que partir, certo? O tempo para Deus não é um departamento, certo? É a raiz de todas as consequências do nosso tempo, do nosso dia. Então, remir o tempo é ter cuidado de não perder tempo com coisas que não são necessárias, edificantes, porque tem coisa, meu pai sempre dizia assim, olha, quando você for fazer alguma coisa, perceba se aquilo vai te edificar espiritualmente, materialmente e profissionalmente. Se não for, deixa para lá. Esse filtro, né, na realidade, como já discorremos aqui, conversamos, o que de fato é importante, o que não é, o que vai ser útil, o que não vai, o que eu posso tirar proveito. E aí a gente vai conseguindo, né, fazer esse filtro para poder sobressair. E uma situação, doutora, muito interessante é que existem alguns sinais que a gente pode identificá-los, né, para que a gente não possa se sobrecarregar nessa rotina, né, em como reorganizar. Então, que a senhora poderia falar para nós um pouquinho assim sobre essa sobrecarga, para que a gente possa se policiar quanto a isso. Quando a gente fala de sobrecarga, a gente já diz, né, uma carga Verdade. Que foi sobreposta, então já está ali, né, sobreposto. E alguns sintomas muito importantes, divididos até por áreas, para os jovens identificarem melhor, que são os emocionais, né, a questão das emoções, desânimo, nunca tem vontade de levantar, de fazer alguma coisa, até de ir para os ensaios, né, porque essa frequência também influencia muito. Sim. E uma das coisas que desmotiva muito é a frequência. Porque se você notar, jovem, quando você falta um ensaio, 2, já se torna mais penoso para você manter a volta à frequência. A pandemia trouxe essa realidade, né? Da gente voltar ao templo, tudo isso. Da constância, que é muito importante. Então, você vai se vendo cansado, irritável. Uma pessoa que está irritada, sem paciência, não consegue fazer as coisas normalmente. Sintomas físicos. Muitas pessoas, né, têm sintomas físicos, fazem vários exames, não dá nada, nenhum resultado. Mas tem dor de cabeça, dor no estômago, né? Muitas vezes tem tontura, enjoo, tantas coisas que mostram ali uma causa física de uma sobrecarga. O fato, às vezes, também, doutora, talvez de se isolar, né, querer ficar mais quieto, sozinho. E que exatamente é um sintoma já comportamental. Verdade. A gente se isola, a gente não quer mais participar das coisas. Então, ali, é o que eu sempre digo, às vezes a gente adoece emocionalmente e aí vem adoecer espiritualmente também. Verdade. Porque muitas vezes, por causa da consequência emocional, você acaba prejudicando sua vida espiritual. Uma coisa vai afetando outra. Isso. Na verdade, quando a gente vê, quando menos se dá conta, você está ali completamente envolvido, né, com essas questões que a senhora acabou de citar. Então, eu acredito assim, o corpo da gente, ele começa sinalizando. Na verdade, tudo tem um limite. E se a gente não souber o momento certo de parar, para poder recompor as energias,
elaborar melhor as rotas. Às vezes a gente insiste tanto em uma coisa, né? Gasta tanto as energias E nem da gente. é aquilo que é é. verdade. E eu costumo muito dizer, a minha esposa sabe bem o que vou comentar aqui, é sobre a questão das metas reais, né? Perfeito. Lógico, sempre mantendo um equilíbrio. Às vezes tem aquela pessoa que tem as ideias lá em cima, né? E acaba se frustrando. E já aquela outras que fica também muito ali na realidade. E às vezes, não é verdade, acaba não se travando para não avançar um pouco. Mas ter esse equilíbrio, né? E ver o corpo da gente dando esses sinais para que a gente possa, olha, é hora de avançar. Não, é hora de parar um ser pouco. humilde, né? Para Verdade. reconhecer. Porque às vezes a gente acha que só não vai acontecer com a gente. Por isso que Tiago diz, né? Diz assim, olha, faça conforme Deus. Isso. Não, tem hora que a gente... E aquele negócio assim, olha, sempre escutei, dá um passo pequeno, não tenta dar um passo em cima de outro, um passo muito grande. Eu acho que os nossos pais sempre diziam isso, nunca dê um passo além de Deus, não é verdade? Presbítero Everton, dentro desse contexto que estamos falando dos nossos passos e mais além, a gente sabe que tem muitos jovens que se sentem assim, que estão meio que atrasados na vida, não é verdade? Às vezes dentro do contexto mesmo em que eles estão inseridos ali. Às vezes eles veem um jovem que já está quase terminando a faculdade e por algum acidente de percurso, que acontece, não é verdade? É normal isso. Um acidente de percurso, às vezes por conta de um desânimo, às vezes até por conta de alguma situação, uma condição financeira, a realidade, o contexto familiar, dentre tantas outras coisas, eles se sentem um pouco atrasados na vida, né? Seja lá em que for o sentido, né? Mas qual conselho bíblico o Senhor poderia deixar aqui para os nossos jovens, né, que estão aí passando por essa situação, para que eles pudessem descansar e ao mesmo tempo confiar em Deus e ter forças, né, para poder tomar uma posição? Olha, acho que o que mais angustia o ser humano, principalmente o jovem, é o temor de como será o futuro. Eu sei que vocês sabem disso. Agora eu queria que vocês repetissem comigo. Diga assim, Deus não atrasa. Assim, Ele prepara. Glória a Deus. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Se pegarmos Abraão, foi chamado com quantos anos? Verdade. A promessa foi cumprida de filho quantos anos depois? Se a gente pegar Davi foi ungido, mas Davi não assumiu o reinado. Mas quando ele foi ungido, ele guardou a promessa. O apóstolo Paulo também. Pois é. Verdade. Davi, além mais, Saul quis tirar a vida de Davi. Verdade. E Deus permitiu e entregou Saul nas mãos de Davi. Verdade. Ele disse assim, livre-me Deus de fazer algo contra o escolhido dele. Verdade. Davi entendeu, e aí de forma humilde, que o tempo dele chegaria. Verdade. Deus disse, Deus ungiu, mas no tempo Deus levantaria e o colocaria no reino. Moisés foi chamado com quantos anos? Começou o seu ministério com 80 anos. Verdade. Nunca ache que está atrasado. Lembre que Deus está te preparando para o que Ele quer fazer na sua vida. O presbítero Everton, doutora Thaís, os jovens aqui, até o próprio Jesus. Sim. Não é verdade? O momento que aparece ele ali na história, o contexto que ele está inserido entre os mestres no templo e tal, e ele passa um tempo também, não é verdade? E você vai ver ele já lá com seus 30 anos. Então, é saber também que por mais que a gente queira que as coisas elas tomem uma forma, né? E a gente vê fulano, ciclano ali dentro do nosso contexto, está tão avançado, mas é saber que tudo tem um tempo e as coisas vão se encaixando, né? Quando a gente se coloca na mão de Deus, orando, como já foi dito, buscando, confiando, o Senhor ele vai modelando os nossos caminhos e a gente vai avançando, a gente vai conseguindo. Então, que a gente possa encontrar na Bíblia também muitas respostas. Como é que Jesus conseguiu fazer tanta coisa,
né? Que se a gente olhar num olhar humano, 3 anos de ministério, Jesus conseguiu instituir tantas situações, conseguiu fazer tantas coisas. Vamos olhar para o maior exemplo que poderíamos ter, né? Que temos nas Sagradas Escrituras, Cristo. Né? Mas vamos para mais uma pergunta dos nossos jovens aqui, interagindo com os nossos entrevistados. A pergunta pela jovem Lorena Souza, lá da área 16. Lorena, paz do Senhor. Senhor. Qual a congregação, Lorena? Sou da área 16, Coab 1. Coab 1. Fica à vontade para fazer a sua pergunta para os nossos entrevistados. Como eu posso aprender a organizar o meu tempo em que eu consiga cumprir as minhas responsabilidades e, ao mesmo tempo, manter minha comunhão com Deus firme? Muito bem, pergunta muito pertinente aí da nossa querida jovem. Como conciliar esse tempo, né? De uma forma bem geral. Estudo, trabalho, família, vida espiritual. Doutora Thaís, como é que a gente pode organizar melhor isso aí, de forma que eles não se tornem rivais, né? Mas que caminhem juntos? É muito importante a gente trazer novamente a questão de remir o tempo. Verdade. É uma administração. Se a gente for pensar, a nossa vida é o maior projeto. A nossa vida é aquilo que Deus nos deu de maior dádiva. E muitas empresas, elas fazem uma administração e uma análise da vida, né? Sempre. Parece que é mensal, sim, semestral. E eles fazem ali aquela análise. E por que nós, muitas vezes, só fazemos isso no final do ano? Só recalculamos nossas metas no final do ano. E a gente não para diariamente, em vez de se comparar com o outro, me comparar quem eu era há um ano atrás. O que eu quero realizar hoje? O que eu quero fazer hoje? E perceber essa questão de remir. Porque eu tenho que entender o que eu estou fazendo hoje, o meu tempo que eu tenho gasto hoje, está indo em contra ao chamado de Deus para a minha vida? O que eu estou fazendo hoje é o tempo de Deus e o que Ele quer de mim? E eu trouxe para vocês alguns arquivos, que eu posso até disponibilizar para vocês depois, de ajuste de organização de tempo. A gente hoje tem perdido muito a escrita. E a escrita é uma dessensibilização. Porque muitas vezes as pessoas hoje só querem o digital, certo? Ok. Mas muitas vezes a gente sobrecarrega o nosso cérebro. É a dopamina, é tanta informação, tanta coisa que desgasta. Então voltem à escrita. Não precisa, se eu tenho um compromisso, não precisa você sobrecarregar seu cérebro. Escreva, anote. Verdade. E aí eu trouxe alguns planners para vocês, tanto de devocional, quanto de organização semanal, do dia, de como fazer um devocional, a roda do tempo. Eu não sei se vocês já fizeram isso na vida de vocês, porque pega cada área da vida de vocês, o espiritual, a família, cada ponto, e vocês podem analisar e ver que nota, que tempo de investimento eu tenho dado para essas áreas da minha vida. E aí essa roda precisa funcionar. Porque se uma estiver lá em cima e outra estiver lá embaixo, não roda. E aí é muito importante esse remir e entender que tudo tem um tempo determinado do propósito. Não é o tempo do meu irmão, não é o tempo da minha irmã, é o do meu propósito que Deus tem individual para a minha vida. Verdade, a senhora falou aí sobre o propósito. Eu acredito que fica uma reflexão aqui para todos nós, que assim, temos que estar nessa dispensação, ter essa sensibilidade, que estamos vivendo o propósito de Deus em nossas vidas, né? E que o tempo, ele é justamente isso, ele faz parte desse processo, né? Para que possamos viver esse propósito de Deus em nossas vidas. Mas, presbítero Everton, queríamos pedir nesse momento para o senhor nos deixar aí uma reflexão, não é? Mediante a tudo quanto já temos ouvido, aprendido durante esse programa, não só para nós que estamos aqui, mas para os que estão nos acompanhando nesse momento, que estão em casa, quem sabe do seu trabalho, ou até mesmo ali no carro, né? Está escutando a programação, mas que está nesse momento tendo afirmando esse compromisso de como administrar melhor o seu tempo. Então, fique à vontade aí para nos trazer uma reflexão e também, na conclusão, orando pelas nossas vidas. Amém. Tem uma frase, e estávamos falando sobre a pergunta anterior, como a gente consegue conciliar. Lembre sempre
certo? Que a vida espiritual, ou área espiritual, não é uma área das nossas vidas. Ela é a raiz que nutre todas as outras áreas. Se você estiver bem espiritualmente, se você estiver bem com Deus, as demais áreas fluirão normalmente. Porque quando você está bem com Deus, quando você espiritualmente está ativo e vivo, você começa a entender a vontade de Deus. Entender a vontade de Deus, eu creio que é a base. Nós precisamos arraigar todas as nossas áreas dentro de uma base, dentro da raiz espiritual em Deus. E pastor Everton, com um pouco mais de experiência, começamos a entender que a vontade de Deus, e aí é o que Paulo escreve, a senhora citou aqui, ela sempre será boa, perfeita e agradável. A nossa vontade, ela é falha. A nossa vontade geralmente não é boa. A nossa vontade não é geralmente agradável, agrada a mim, não aos outros, aos que estão. Mas quando estamos debaixo da potente mão de Deus, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, colocando tudo aos pés dEle, centralizando a Cristo como o controlador das nossas vidas, como aquele que comanda as nossas vidas. Angústias virão? Sim. Ansiedade virá? Sim. Mas quando a gente começa a orar, quando a gente começa a falar com Deus, a gente entende o propósito dele e a gente começa a dizer: glória a Deus, eu estou passando por isso hoje, mas Deus está me preparando para um futuro maravilhoso. A angústia virá. Por isso que o salmista diz assim, no Salmo 40, ele diz assim: eu esperei. Com paciência. Ali ele está dizendo assim: eu vou esperar. Ele diz assim: eu passei pela prova. Eu passei pela dificuldade, mas eu esperei com paciência no Senhor. Aí diz assim: olha, Ele ouviu o meu clamor, Ele se levantou, Ele se inclinou. Deixa eu dizer algo para você nessa noite: Deus não está surdo aos seus clamores, à sua aflição. O ouvido dele não está agravado para que não possa escutar o teu clamor. Jovens, perseverem, busquem, tenham intimidade, porque Deus tem o melhor. É como ele diz lá em Jeremias, no capítulo 29, 11, assim: o que eu tenho para você é um futuro de paz, é um futuro de bênçãos. Nunca esqueça que buscar a Deus e entregar o seu tempo a Deus jamais será perda de tempo. Será investimento aqui na terra e eternamente nas mansões celestiais. Glória a Jesus, que bênção, que bênção. Vamos agora adentrar ainda mais, né, na presença de Deus com a oração. Olha, está tão gostoso aqui. Verdade. O ambiente está tão gostoso. Não é apenas um programa, verdade, é um culto. Verdade. É um momento onde a gente entende e muitas vezes precisamos trazer a nossa área profissional. Sim. E demonstrar que Deus atua assim como atuou em todas as áreas daqueles que Ele chamou. Verdade. Quer seja pescador, sim, quer seja filósofo, quer seja psicólogo, quer seja músico, quer seja advogado, Deus vai utilizar do que Ele permitiu você ser profissionalmente para a obra dEle. Vamos orar? Senhor nosso Deus, aleluia, aleluia, como Tu és maravilhoso, Senhor. Sim, te louvamos. Tu cuida das nossas vidas, detalhes por detalhes. Deus, aqui estão jovens que têm histórias distintas, moram em lugares distintos, histórias familiares distintas, mas nessa noite, neste momento,
Tu estás falando aos nossos corações. Para aqueles que estão participando conosco aí da sua casa. Tu estás dizendo, independente da situação financeira, independente da situação social, independente da história familiar, Tu estás no controle das nossas vidas. E nessa noite, debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus, a ansiedade que tem atrapalhado o Teu trabalhar em nossas vidas caia por terra agora. Nós temos liberdade, Deus, porque Tu nos fizeste livres. Estamos nesse momento lançando sobre Ti os nossos sonhos. Os nossos planos, os nossos desejos, agora estamos dizendo são Teus, porque Tu tens para nós o melhor. Tu tens para nós paz, força, alegria, e Tu tens para nós, Senhor, a eternidade que ninguém tirará dos nossos corações. Deus, continua nos abençoando, porque precisamos viver na dependência de Ti e do Teu tempo para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que bênção a programação de hoje. Só nos resta agradecer, não é verdade, ao nosso Deus por essa programação tão abençoada que Ele nos concedeu. Presbítero Everton Almeida, a doutora psicóloga Thaís Cavalcante, foi de bênção. Deus continue abençoando a vida de vocês, né? E muito obrigado por atenderem, né, esse convite maravilhoso de estarmos aqui. Deus abençoe a vida de vocês. O convite do nosso pastor. Amém. Pode deixar de agradecer ao nosso querido pastor que tanto tem investido aqui na Rede Brasil, na vida dos jovens. Verdade. Deus abençoe o nosso pastor, toda a diretoria da igreja, a nossa irmã Judite, que é psicóloga também. Verdade. E das melhores. Deus abençoe. Muito obrigado, irmã Thaís. Deus abençoe. Foi muito bom tê-la conosco também. Toda viu? Minha, e o privilégio, né, de servir a Deus também com a minha profissão e contribuir para o reino dele, que é o mais importante. Verdade. Irmã Aline Rodrigues, Deus abençoe. Foi muito bom também tê-la conosco, juntamente com esses músicos, né, abençoados. Deus abençoe a vida de vocês ainda mais. Aos nossos jovens que participaram conosco desse programa, tenho certeza que a nossa fé, né, vamos sair daqui revigorados, né? O Espírito Santo de Deus ministrou ao coração de cada um de vocês, os jovens que vieram de Peixinhos, em Olinda, os jovens que vieram também lá do bairro do Janga, em Paulista. Deus abençoe a cada um de vocês. A você que nos acompanhou, né, pela programação da Rede Brasil de Comunicação, creio que o Espírito Santo de Deus também ministrou ao coração de cada um de vocês. Vamos ficando por aqui. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, aos irmãos que ficaram aí na produção, na técnica, e vamos encerrar a programação em grande estilo com mais uma canção interpretada pela irmã Aline Rodrigues, que vai cantar aí esse hino tão belíssimo. Aleluia. Glória a Jesus. Preciso de Ti. Oh, aleluia. Preciso do Teu perdão. Eu preciso de Ti. Quebranta meu coração. Como uma corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, eu
preciso, eu necessito de ti. Eu serei não posso esquecer, eu não posso esquecer o que fizestes por mim.